Olá, irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio. Estamos aqui mais uma vez para darmos início ao nosso culto. Agradecemos a Deus por mais um dia, por mais esse momento que Ele nos permite, cultuarmos e louvarmos o nome dEle. Mesmo que via internet, mesmo que à distância, mas estamos unidos em oração, em comunhão, para glorificar o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. E nós temos visto, Senhor, a tua boa mão de misericórdia, de graça, estendida sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, ó Deus, de todo mal. Abençoa, meu Deus, a cada um dos teus filhos que se faz presente aqui nessa transmissão. Visita, meu Deus, o lar de cada um deles, ó Pai, daqueles que se encontram enfermos, Senhor, que o Senhor possa lhes restaurar a saúde. Visita a cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, que têm sido acometidos de enfermidades, ó Deus, ou que estão com seus entes queridos, ó Pai, enfermos. Visita, meu Deus, esses lares, confortando, ó Pai, esses corações apreensivos. E visita principalmente, Senhor, a cada um dos teus filhos e filhas que se encontram enfermos. E restaura-lhes a saúde. Derrama da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida do nosso pastor, a sua família, de toda a sua casa. Continua sustentando o teu filho, meu Deus, restaurando-lhe a saúde, o vigor, ó Pai, para que ele possa guiar o teu rebanho aqui nesse lugar. Abençoa da mesma sorte, meu Deus, a vida de todos os teus filhos e filhas que se encontram agora, meu Deus, no leito de hospital. Sei com a nossa irmã Patrícia, Senhor, sustenta a tua serva, ó Pai, o Bel, o Pedro, o Igor, ó Deus. Derrama da tua graça sobre aquele lar, ó Pai, dando-lhes força, meu Deus, para que eles possam ver o teu agir na vida da tua serva. Glorifica o teu nome, meu Deus, e visita da mesma sorte a vida do Rodrigo, o sobrinho, meu Deus, do nosso irmão Jackson. Derrama da tua misericórdia sobre a vida dele, ó Pai. Que o Senhor, Deus, possa derramar da tua graça sobre a vida do teu filho. E para que teu nome seja glorificado, meu Deus, possa mudar toda a sorte, ó Pai, do que está acontecendo e que os médicos sejam surpreendidos pelo teu milagre. Abençoa, meu Deus, a todos os outros irmãos que nós temos orado, ó Pai, que os pedidos têm chegado até o teu trono da graça. Nós pedimos essa oração e te agradecemos, meu Deus, que o Senhor fale conosco, meu Deus, aqui nessa noite, que o Senhor possa, meu Deus, mover os nossos corações e que nós possamos ouvir a tua voz e que o teu nome seja glorificado. Essa é a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu queria que você, aí na sua casa, abrisse a palavra do Senhor, lá no livro dos Salmos, um salmo muito conhecido nosso, salmo de número 121. A partir do versículo 1, é um salmo muito curto, são apenas 8 versículos. E mesmo na sua casa, abra a palavra de Deus, salmo 121, a partir do versículo 1, vamos ver, vamos ouvir o que a palavra de Deus fala conosco. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. E Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque nós devemos elevar os nossos olhos para o alto, porque o nosso socorro vem do alto, nosso socorro vem do Senhor. E é nessa certeza, ó Pai, que nós rogamos ao Senhor pela sua misericórdia e graça e pelo seu favor. Nós vamos louvar ao Senhor.
Eu vou exibir aqui um vídeo de um louvor. E você, na sua casa, louve ao Senhor junto conosco. Todos nós, como igreja, vamos louvar ao Senhor nesse momento. E logo em seguida, nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, para que Deus fale aos nossos corações. Nessa noite, eu gostaria de falar com os amados sobre um assunto muito importante. Um assunto que tem efetivamente afligido muitas pessoas. Amargura e desapontamento, ansiedade, tristeza, dor. Eu queria falar com você, e esse texto, essa ministração, essa palavra, ela se encontra para a nossa meditação lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versos de 8 ao versículo 20. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 5, verso 8 até o 20. Diz assim: não fique admirado quando você notar que em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres, negando os direitos deles, pois cada autoridade é protegida pelaquela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Versículo 10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quando mais rica a pessoa é, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso? É apenas saber que ela é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir direito. Eu tenho visto neste mundo estas coisas muito tristes, afirma de forma amargurada o autor de Eclesiastes. Ele continua: algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para seus filhos. Como entramos nesse mundo, assim também saímos. Isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada dessa vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que nós viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com tudo isso? Nada. O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então, cheguei a esta conclusão, diz Salomão, o autor de Eclesiastes: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que você as aproveite, fique contente com o que recebeu com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmãos, o autor desse livro é o sábio rei Salomão. E ele começa lá em Eclesiastes 5, no capítulo 5, no versículo 8, afirmando: não fique admirado. E ele começa a falar, irmãos, sobre várias coisas. Ele diz que quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Ele fala que o trabalhador que tem pouco para comer ou muito para comer, ele pelo menos ele dorme bem à noite.
Mas o rico se preocupa tanto com a sua vida, com a sua riqueza, que ele não consegue dormir de noite. E aí ele, no versículo 13, ele diz assim: eu tenho visto neste mundo estas coisas tristes. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio. Irmãos, nós temos visto nos nossos dias muitas pessoas vivendo amarguradas, tristes com a vida que têm. Nós estamos passando por um momento difícil, não só no Brasil, mas no mundo todo, como todos sabem, um momento de pandemia. E a amargura, ela é um sentimento terrível. É um sentimento que vem originado a partir da sensação de uma tristeza profunda, de uma tristeza contínua, de uma angústia, de um rancor, de uma murmuração. Infelizmente, pessoas amargas têm a tendência natural de reclamarem e de se queixarem de tudo. E às vezes, irmãos, nós agimos assim. Quando essa amargura, ela irradia de nós e atinge outras pessoas, esse sentimento ele pode causar perturbação e pode contaminar a muitas pessoas. Por isso, irmãos, Deus ele nos faz refletir nessa noite acerca desse assunto: amargura de alma, descontentamento, angústia, tristeza. A definição de amargura pelo dicionário é que é um substantivo feminino e que significa tristeza, angústia e aflição. Na Bíblia, amargura, amargo, tem um significado de coisa ruim, de coisa amargosa, não bem palatável, não tem um sabor muito bom, é como se fosse o fel, é como se uma pessoa amarga, uma pessoa que sente a amargura da vida, é uma pessoa que vive uma vida difícil, uma vida triste, uma vida angustiada. A alma amarga, ela nos impede de nós entendermos os verdadeiros propósitos de Deus em alguns momentos de nossa vida. A alma amarga, ela pode afetar não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde espiritual. Ela traz consigo uma acusação constante, a qual aponta ao erro e à falta de perdão. Uma pessoa que vive uma vida amarga, uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida angustiada, ela pode gerar nela um sentimento de culpa, que responsabiliza as pessoas pelo sofrimento que ela é afligida. Infelizmente, irmãos, pessoas amarguradas têm vivido vida triste e angustiada. E nunca, eu acho que nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos visto tantas pessoas vivendo assim, angustiadas, amarguradas, desapontadas com a vida que vivem, desapontadas com as pessoas. O desapontamento é um adjetivo que significa aquele que sofreu uma decepção ou uma desilusão, que foi enganado, cujas expectativas foram frustradas, foram destruídas. Muitas das vezes nós temos visto os nossos sonhos, os nossos desejos caindo por terra. Às vezes você pode ter feito planos que não se concretizaram. Nós vemos muitas pessoas criando expectativas em relação a outras pessoas e por isso se decepcionam, se iludem e se entristecem e acabam vivendo uma vida triste, de angústia e de dor. E muitas das vezes essas circunstâncias negativas, irmãos, elas nos abalam profundamente. Elas fazem com que os nossos projetos, que nós não consigamos realizar os nossos projetos, que nós não consigamos alcançar os nossos objetivos no tempo que nós prevíamos alcançar. E tudo isso vai se somando e começa a gerar um sentimento profundo de tristeza, de angústia, de amargura, de decepção. E infelizmente, irmãos,
nenhum de nós está isento a sentir tais sentimentos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a buscarmos justamente o contrário. O que nós temos que entender, irmãos, é que nós temos que aprender a conviver com situações difíceis e desconfortáveis, sem que com isso, sem que tudo isso nos faça mal e às vezes nos afaste e nos arraste para fora da igreja e nos afaste dos caminhos do Senhor. Infelizmente, nesses dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm se afastado da comunhão dos santos. Muitas pessoas têm se afastado do relacionamento, da convivência com outras pessoas. As pessoas têm preferido se isolar do que viver em comunidade, do que buscar ajuda. E no Brasil, irmãos, a gente tem percebido que um país onde os cristãos, os evangélicos têm crescido, né? No nosso país, mais de 86% da população se autodenomina cristã. E desse número, no último censo do IBGE, em 2010, 42 milhões se denominavam cristãos. De acordo com os últimos levantamentos, e tem sido feito, hoje nós estamos ultrapassando a barreira dos 55 milhões. Mais de um quarto da população brasileira se autodenomina crentes, evangélicos, protestantes. E isso é motivo de alegria, mas também, irmãos, é um motivo de nós ficarmos apreensivos, porque da mesma forma que o número de evangélicos tem crescido de forma progressiva, o número de pessoas que têm abandonado as igrejas, da mesma sorte, também tem crescido bastante. Os denominados desigrejados. Nós temos em nossa denominação um pastor congregacional, que é o reitor do seminário da Congregacional de Niterói, pastor Idauro Campos, que escreveu um livro denominado Os Desigrejados. E nesse livro, o pastor Idauro, ele fala sobre esse fenômeno que tem, infelizmente, crescido. É um grupo de pessoas que tem se desapontado, se amargurado, se entristecido com as pessoas na igreja. Eles têm se desapontado com a liderança, eles não têm se sentido acolhidos de forma plena dentro das igrejas, eles saem dali feridos porque muitas das vezes não conseguem conviver com as diferenças. Alguns, ou seja, muitos deles também saem das igrejas porque não conseguem aceitar a disciplina e a correção que são necessárias. E muitos deles não têm forças para conviver com os problemas que têm enfrentado. E essas pessoas, muitas delas, têm se afastado das nossas comunidades de fé. E nesse momento, onde nós temos uma situação agravada de comunhão, de relacionamento, de convivência, isso tem se agravado ainda mais. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que Deus, ele tem nos chamado à unidade, mesmo que assim, em nossos lares, através da internet. Mas a internet, ela tem sido um instrumento de Deus para encurtar distâncias. A internet, ela tem sido um instrumento do Senhor para alcançar vidas que de outra forma nós não teríamos como alcançá-las. A internet, ela tem sido uma ponte que liga corações que às vezes estão entristecidos, mas que através de uma palavra amiga, através de uma palavra de consolo, através de uma palavra de esperança, nós podemos alcançar essas vidas e trazê-las de volta para o aprisco. A gente percebe quando a gente lê a Bíblia que existem relatos de vários personagens bíblicos que também viveram uma vida difícil, que também passaram por amarguras, que também passaram por desapontamento. E um deles é muito conhecido, é Moisés.
A palavra de Deus diz que Moisés ele foi o homem mais manso que existiu. Mas nem mesmo Moisés, que peregrinou durante 40 anos após retirar o povo do Egito, estava livre, ó Deus, irmãos, de se amargurar, de se angustiar e de se desapontar. A palavra de Deus diz que Moisés ele liderou o povo. Alguns dizem que eram 600 mil pessoas. Outros dizem que era mais de 1,5 milhão de pessoas. Existe outro grupo que dizem que podia chegar até 3 milhões de pessoas. Agora imagine você, irmãos, um único homem, liderar, vamos colocar aí por baixo, 600 mil pessoas. Eu vou até tornar a situação aqui mais próxima de nós. Um único homem liderando 500 pessoas. São 500 cabeças diferentes, são 500 mentes que pensam às vezes de forma totalmente diferente. E a palavra de Deus diz lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 12, que aquele povo que saiu do Egito começa a murmurar, começa a reclamar. Ele diz assim: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer aqui no deserto. Irmãos, Deus ele tira aquele povo do Egito com mão forte. Deus ele usa Moisés como instrumento dele para libertar o povo da escravidão do Egito. E aquele povo vê os sinais e maravilhas operados pelo Senhor. Mas que logo em seguida o povo começa a reclamar, a murmurar, porque faltava água, porque faltava comida, e o Senhor ele desce maná do céu, e o Senhor faz jorrar a água da rocha, e o Senhor aparece com as codornizes, e o Senhor manda provisão, o Senhor manda alimento, o Senhor manda a cura. Quando as pessoas começaram a ser picadas por serpentes venenosas, mas ainda assim o povo reclama e murmura com Moisés. Esse homem ele se expôs e correu riscos para obedecer ao Senhor, para tirar aquele povo do Egito, mas ainda assim o povo reclamava de Moisés, dizendo: não era muito melhor que nós morrêssemos lá no Egito do que nós morrermos aqui no deserto? Infelizmente, irmãos, nós, os seres humanos, somos assim. Nós, seres humanos, às vezes murmuramos e reclamamos com as nossas despensas abarrotadas de alimento. Nós reclamamos porque nós não conseguimos comprar aquele carro que nós desejávamos, aquela Smart TV que nós tanto sonhávamos, que nós não conseguimos, irmãos, a fazer aquela viagem para o exterior, enquanto que existem milhões de pessoas que não têm sequer um alimento, um pão para comer em suas casas. Mas nós, muitas das vezes, murmuramos e reclamamos de barriga cheia. Um outro homem, outro personagem bíblico, que também passou por um momento de dificuldade, foi Jó. A palavra de Deus diz lá em Jó, no capítulo 6, a partir do versículo 15, no versículo 15 o seguinte: mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram, como um riacho que seca no verão. Irmãos, nós conhecemos a história de Jó. Jó, ele é alvo da disputa entre Deus e Satanás. A palavra de Deus diz que Satanás vem de rodear a terra junto com os filhos de Deus, e o Senhor pergunta para ele: de onde tu vens? Ele fala: vim de rodear a terra. E o Senhor fala assim: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal. E aí Satanás fala assim para Deus também: com dinheiro é mole, eu quero ver duro, Senhor, se ele não blasfema teu nome. E aí Deus fala para Satanás:
Você pode tocar em tudo que ele tem. E a palavra de Deus, irmãos, diz que Jó perde tudo. Perde inclusive seus filhos. E a palavra de Deus diz que Jó, ele rasga suas vestes e ele adora ao Senhor. E mais uma vez, Satanás volta à presença de Deus. E aí Deus fala novamente, viu? Ele se manteve fiel. E Deus vai e fala para Satanás, também, com a saúde que ele tem, quero ver na enfermidade se ele vai continuar sendo fiel ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus fala para Satanás, você pode tocar em Jó, mas não vai lhe tirar a vida. E a palavra do Senhor diz que Jó é acometido de enfermidades, mas que ainda assim, mesmo diante de enfermidade, de dor, de sofrimento, Jó ele não blasfema contra o Senhor, ele se mantém fiel. Apesar da sua esposa dizer para ele, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó chega para sua esposa e fala assim, você está igual uma louca. Irmãos, os dias são maus, como nós dissemos. Muitas pessoas têm passado por enfermidades, mas louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque nós já temos visto a boa mão de Deus restaurando, curando, libertando, pondo de pé as pessoas, os seus servos, os seus filhos. E as pessoas continuam a glorificar a Deus, porque nós temos visto a boa mão do Senhor a nos sustentar, a nos guardar, a nos livrar de todo o mal. Às vezes, irmãos, nós nos angustiamos, nós nos amarguramos com atitudes e com pessoas, mas a palavra de Deus, ela nos convida, ela nos chama, ela nos exorta a nós olharmos para o alvo, a nós olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. As pessoas que adotam um comportamento negativo e pessimista, de ingratidão, cheios de complexo de inferioridade, de uma autoestima extremamente baixa, têm uma alta tendência a desenvolverem esse sentimento, essa raiz de amargura. A palavra do Senhor, ela fala lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 15, o seguinte, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e que por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos chama para nós atentarmos de forma diligente, com muita atenção, para que nós não venhamos a deixar brotar em nossos corações raiz de amargura, sentimento de tristeza e dor, de decepção, que nos perturbe, e o pior, e que através desse sentimento pessoal nós possamos contaminar a muitos. Infelizmente, irmãos, às vezes nós contaminamos as pessoas com o nosso pessimismo, com as nossas visões pessimistas das coisas. E esse é o mal que aflige a mim, que aflige a você e que aflige a muitos de nós. Nós devemos olhar para o alvo, para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes, quando a gente olha para um copo que está pela metade, nós temos duas opções: ou falar que aquele copo está meio cheio, ou falar que aquele copo está meio vazio. E muitas das vezes nós optamos pela visão pessimista, de ver o copo meio vazio. E a Bíblia, ela nos faz várias advertências, para que nós não venhamos a nos vitimizar, para que nós não venhamos a nos afastar da graça, para que nós, irmãos, não venhamos a criar em nossos corações sentimento de amargura e de tristeza.
Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos convida para que nós possamos ter total atenção, para que não produzamos em nossos corações raiz de tristeza que produza erva venenosa e amarga. Que as nossas atitudes e que os nossos comportamentos não venham a causar tristeza e amargura àqueles que estão ao nosso redor. Provérbios, no capítulo 17, versículo 25, a palavra de Deus diz o seguinte: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem lhe deu a luz. Que nós, irmãos, não sejamos como filhos insensatos, para não levarmos tristezas ao nosso Pai que está nos céus, para que nós não venhamos a levar tristeza para os nossos irmãos e irmãs. A palavra de Deus também nos diz que nós não devemos tratar ninguém com amargura. Colossenses, no capítulo 3, versículo 19, diz: maridos, amai as vossas esposas e não a tratem com amargura. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos viver em constante comunhão com Jesus, através da ação do seu Espírito Santo. Isaías, no capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus diz algo fantástico. Diz que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, que estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para levarmos alegria e não tristeza, para nós levarmos a boa nova e não a amargura, para nós vivermos uma vida abundante na presença de Deus e não vivermos decepcionados uns com os outros, porque nós, em algum momento da vida, irmãos, nós podemos não atender às expectativas que as pessoas geram em relação a nós, em relação a cada um de nós. Com certeza, em algum momento, eu posso ter decepcionado você. Com certeza, em algum momento, você pode ter se decepcionado com o seu filho, com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu irmão em Cristo, com o nosso pastor, uns com os outros. Mas nós, irmãos, não podemos alimentar esse sentimento em nosso coração. Nós vivemos um dia onde nós devemos refletir sobre a morte que nos deu vida, sobre a ressurreição do nosso Cristo, que é a nossa Páscoa. Se você tem sentido um coração triste, angustiado, amargurado, decepcionado com a vida, decepcionado com as pessoas, busque em Jesus a restauração da sua vida, busque em Cristo a alegria de você viver uma vida abundante na presença dele. O Salmo de número 4, no versículo 7, a palavra diz assim: mas alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Deus, irmãos, Ele colocou mais alegria em nossos corações do que alegria no coração daqueles que se fartam de bens materiais e que se fartam de bebidas. A nossa alegria, ela não vem de nós, ela não vem das circunstâncias, ela não vem dos momentos, das nossas experiências. A palavra de Deus diz que a nossa alegria vem do Senhor.
Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, a palavra de Deus diz que nós devemos nos encher da paz que excede todo o entendimento. E diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E essa, irmãos, deve ser o nosso pensamento. E esse, irmãos, deve ser a nossa busca, a nossa alegria, de que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ela possa guardar a nossa mente e o nosso coração, e que nós possamos ser guardados pelo Senhor a todo tempo. Efésios, no capítulo 4, do versículo 31, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Longe de vós todo sentimento que não provém do Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, todo desapontamento, tudo aquilo que não provém de Deus, que seja afastado em nome de Jesus. Que nós, irmãos, possamos ter em mente que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento, para que só assim nós possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Que nesse dia, na noite desse dia, nós possamos verdadeiramente celebrar a verdadeira Páscoa, que é a ressurreição, que é um novo nascimento em Cristo Jesus, aquele que nos cobriu com o seu sangue, aquele que marcou de uma vez por todas nos umbrais das portas de nossos corações com o seu sangue, e nos tirou de um tremendal de lama e nos pôs os pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E para finalizar, eu queria compartilhar a passagem profética de Isaías no capítulo 53, a partir do versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, nós o achamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de nós, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e foi humilhado, mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará
a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, essa profecia feita por Isaías, ela se cumpriu. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus que se esvaziou do trono da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sob as suas pisaduras. Nós fomos sarados. Nós continuamos sendo sarados de nossas enfermidades, de nossas mazelas físicas e espirituais. Irmãos, que nessa noite nós possamos agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, que tem nos guardado, que tem cuidado de nós, que tem nos livrado de todo mal, que tem posto de pé homens e mulheres que estavam feridos, enfermos, mas pelo seu sangue ele os colocou de pé novamente, pela sua maravilhosa graça, pelo seu imenso amor, pela sua grande e muita misericórdia. Ele tem restaurado a vida de muitos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, eu na minha casa, cada um de vocês em suas casas, juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor. É certo que essa não seria a forma que nós gostaríamos de estarmos agora. Nós gostaríamos de estarmos todos reunidos em nossa igreja, louvando, glorificando, cantando, nos abraçando, nos regozijando uns com os outros. Mas isso vai passar. É por pouco tempo. Deus, ele vai te guardar, guardar a sua família, guardar a sua casa, restaurar a sua saúde, te pôr de pé na presença dele, restaurar a sua vida, o seu casamento, o seu lar, te abrir uma porta de emprego, te sustentar com toda a provisão necessária. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que mesmo no momento de dificuldade, ele passa junto conosco. É o Deus que mesmo no momento onde nós caminhamos no deserto, um sol escaldante sobre as nossas cabeças, ali ele está conosco. A palavra de Deus diz no Salmo 139, se nós subirmos ao monte, lá o Senhor estará. Se nós descemos ao mais profundo do abismo, ainda lá o Senhor estará. Como nós poderemos fugir da presença de Deus que enche a terra? Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que habita em meu coração e no seu coração. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. E até a próxima oportunidade que Deus assim nos consentir. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento, onde nós estamos aqui reunidos com a Tua Igreja para louvarmos e glorificarmos o Teu nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome por tudo. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que está assistindo agora essa transmissão pela internet. Aqueles, ó Pai, que vão assistir esse vídeo depois, abençoa, Senhor, e derrama da Tua graça sobre aqueles que se encontram enfermos, sobre cada um dos Teus filhos e filhas,
sobre todos os pedidos, ó Pai, que nós temos feitos no canal do pastor. Sustenta, meu Deus, as famílias, restaura, Senhor, os lares, a saúde, os casamentos, os relacionamentos. Cura, Senhor, não só as nossas enfermidades físicas, mas principalmente, meu Deus, as nossas enfermidades espirituais. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê uma semana abençoada na presença dEle. E que nós possamos em breve, para que Teu nome possa ser glorificado, nos reunirmos para juntos glorificarmos o Teu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que nós possamos glorificar o nome dEle.